O primeiro conceito importante no estudo aqui da cinemática é a velocidade média, né? Cinemática, como a gente já discutiu, ela representa aí o estudo dos diferentes tipos de movimento, né? E a gente faz, na verdade, a descrição desse movimento. Se você quer descrever, você quer dar as características. Então você quer saber aonde que ele está localizado, quanto tempo ele demora para chegar ali e com que velocidade ele se movimenta. Então, nesse sentido, o primeiro conceito importante para a gente poder entender aqui é a velocidade, né? Qual a velocidade com que ele está se movimentando, certo? Então, a velocidade média, ela recebe esse nome de média porque ela denota um intervalo, certo? Então, dado um determinado trecho, vamos colocar aqui, ó, você está na rodovia aqui, a BR-101, por exemplo, e você vai do ponto A até o ponto B, você percorreu um determinado deslocamento. Você percorreu aqui um delta S, certo? Delta S denota isso, esse deslocamento, né, que foi executado pelo objeto que está se movimentando, tá? Como você faz esse deslocamento num determinado intervalo de tempo, você gasta um tempo para fazer isso, esse tempo a gente chama de ΔT, certo? ΔT é o nosso intervalo de tempo, é quanto tempo demorou para você executar este deslocamento, né? E a velocidade vai ser justamente uma medida dessa razão. A velocidade, ela vai ser a razão entre o ΔS sobre o ΔT. Ela vai receber o nome de média, porque ela denota o valor médio desse intervalo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação mais concreta com números, né? Vamos supor que você está indo da cidade A até a cidade B, né? E esse ΔS, o deslocamento que foi executado ali foi um deslocamento de 210 quilômetros, né? Por exemplo. E aí você gastou um tempo, um intervalo de tempo ΔT de aproximadamente 3 horas. Quando você faz essa divisão, significa o quê? Vamos lá. A velocidade média desse percurso então seria 210 quilômetros dividido por 3 horas. Isso vai me dar um resultado de 70 quilômetros por hora. Ok? O que significa isso? Significa que no percurso inteiro ele andou a 70 quilômetros por hora? Não, mas significa que em média ele andou a 70 quilômetros por hora. Significa que a cada uma hora ele deslocou 70 quilômetros. Então, ou seja, em 2 horas ele deslocou 140 quilômetros, em 3 horas ele deslocou 210 quilômetros. Então, essa informação, ela não te dá o valor da velocidade em cada momento do deslocamento, mas ela te dá uma informação média, né? Em média, o movimento dele é como se ele tivesse o tempo todo a uma velocidade de 70 km por hora, né? Isso talvez esconde alguns detalhes do movimento, assim, porque pode ter trecho que ele andou mais rápido, pode ter trecho que ele andou mais devagar, mas na média, né, o nome média se refere sempre ao valor da velocidade do intervalo, né? Óbvio que, como eu disse, em cada ponto ele pode ter uma velocidade, em cada instante ele pode ter um valor de velocidade, né? Se você está dentro de um ônibus, você sabe que esse ônibus, o ponteiro lá, se você estivesse olhando para o indicador de velocidade, esse indicador está mudando. Então, para cada instante, né, ele vai ter uma velocidade. Então, nesse caso, recebe o nome de velocidade instantânea, que é a velocidade referente àquele momento, aquele instante, aquele momento de tempo, aquele instante de tempo. Né? Como a gente fala média, a gente está se referindo à velocidade do intervalo. Então, o nome média, de novo, é isso, se refere a um intervalo. Aquele intervalo andou com aquela velocidade. Tá? E aí, quando eu chego nesse resultado aqui de 70 km por hora, deixa eu escrever mais uma vez. Isso está me dando, então, uma informação de que a cada uma hora ele anda 70 quilômetros. Né? Então, a partir disso, eu consigo fazer estimativas, eu consigo fazer previsões. Né? Então, se a cada uma hora ele anda 70 quilômetros, né? Depois que ele passa pela cidade B, vamos supor que ele continuasse em movimento com esta velocidade média, né? Qual seria a próxima distância dele? Né? Depois de uma hora, vou colocar aqui, ó. Depois de uma hora ele teria andado, então, quanto a mais? Né? 70 quilômetros a mais, percorrendo um total aí de 280 quilômetros. Entende? Então, essa é uma primeira informação que, a partir dela, você consegue fazer estimativas. E esse é o objetivo geral da cinemática. A gente vai aprender mais grandezas, além dessa velocidade média. E quanto mais grandeza a gente tiver, mais informação a gente vai ter sobre os sistemas e mais previsões a gente vai conseguir realizar. Entende? Esse é um dos objetivos.
A gente reconhecer as equações que caracterizam os diferentes tipos de movimento e depois, a partir dessas equações e dessas grandezas, a gente conseguir fazer previsões, né? O que vai acontecer, certo? Então, esse é o objetivo geral. Aqui, para a gente concluir, vamos falar sobre as unidades, né? As unidades mais usuais de se trabalhar com velocidade média, ou velocidade, são quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Então, quilômetros por hora são as mais usuais, que é o que está normalmente nos indicadores dos veículos, né? Seja um carro, um ônibus, um caminhão, uma moto. Então, normalmente a informação de velocidade é dada em quilômetros por hora. Só que no padrão do sistema internacional, o sistema internacional é um sistema adotado por um conjunto de países onde eles normatizam as unidades que devem ser usadas para cada grandeza física. Então, no sistema internacional, o padrão adotado é de metros por segundo, tá? E aqui tem uma regrinha que é comum de ser ensinada, que é o seguinte: quando você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E quando você quer passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, né? É importante você entender de onde que surge esse número 3,6, né? E por que tem que ser dividido por um e tem que ser multiplicado pelo outro, né? No próximo vídeo que eu falo sobre conversão de unidade, eu vou deixar essa discussão, e eu vou apresentar também uma estratégia que você pode fazer um processo de conversão para qualquer conjunto de unidade de velocidade. Por que eu estou falando quilômetro por hora ou metro por segundo? Mas note que velocidade é o quê? É a divisão da distância do deslocamento pelo tempo. E o meu deslocamento ele pode ser dado em quilômetro, pode ser dado em metro, pode ser dado em centímetro, milímetro, assim como o meu tempo pode ser dado em hora, pode ser dado em segundo, em minuto. Então, qualquer combinação desses valores que eu falei pode ser uma unidade de velocidade. Não seriam valores, não seriam unidades usuais para velocidade, mas são possíveis. Não está errado, tá? E é importante que você entenda como é que você faz a conversão de um determinado conjunto de unidades para outro, tá? Então, aqui eu encerro o vídeo. Qualquer outra dúvida, me procure.